Férias de verão, carnaval. Infelizmente, tudo já ficou para trás. Então, será que a gente pode finalmente falar que o ano começou? Ou você vai ficar aí esperando a Páscoa? Chega de desculpa e vamos ao seu principal objetivo de 2023, que eu fiquei sabendo que é entender o que está acontecendo no Brasil e do mundo e como investir, fazendo o seu dinheiro trabalhar por você. Então, bora com a nossa previsão do tempo habitual para os seus investimentos, contando o que rolou no último mês e como investir no mês de março. Vamos começar com uma visão geral do nosso balanço do clima financeiro para cada uma das nossas 7 políticas de investimento. Lembrando que se você ainda não sabe a sua política de investimentos, que vai depender tanto do seu perfil do investidor, aquela se você é mais conservador, espera que o seu dinheiro não balance nunca, ou mais moderado, que aguenta certo vai e vem, esperando ganhos de longo prazo, ou mais arrojado. Mas ela também vai depender dos seus objetivos e do seu horizonte de investimento. Em resumo, a política de investimento é uma mistura de quem você é nos investimentos, o que você pretende com o seu dinheiro e qual período de tempo você pretende deixar. Como você pode ver no gráfico, cada pedacinho da tela corresponde a uma sugestão de investimento em determinada classe de ativos, para encaixar melhor os seus objetivos com o contexto atual. Por exemplo, na política estrategista, a gente indica 31% de renda fixa pós-fixada e 15% de inflação. O que isso quer dizer? Isso significa que a gente está propondo ao investidor que de uma carteira de um total de R$10 mil, por exemplo, ele invista R$3.100 em títulos de renda fixa, que vão seguir a rentabilidade da Selic ou do CDI, que são os pós-fixados, e R$1.500 daqueles 10 mil em títulos de renda fixa que vão seguir a variação da inflação, os famosos IPCA+. E assim por diante, com ações, multimercado, investimentos internacionais. Agora, vamos explicar o porquê dessas escolhas, de acordo com o cenário atual, para você não ficar perdido na neblina. Fevereiro foi um mês de forte volatilidade nos mercados no Brasil e no mundo. Lá fora, especialmente no mundo desenvolvido, como nos Estados Unidos e nos países ali da União Europeia, segue a incerteza sobre o comportamento da inflação e o rumo dos juros. Mas calma, esse papo de alta de preços e bancos centrais subindo juros meio que parece um déjà vu, né, dos últimos meses. Mas eu vou te contar que ele continua sendo o principal propulsor dos mercados. Ou seja, o tema no qual estão focados todos os olhos e ouvidos dos investidores, determinando os seus investimentos e, consequentemente, movendo os mercados. O destaque nesse mês desse imbróglio todo aí de juros e inflação ficou para o repique na inflação nos Estados Unidos, que, somado aos dados que seguem mostrando que a economia segue bastante resiliente e o mercado de trabalho bastante apertado, ou seja, tem mais vaga do que gente procurando emprego, isso leva à conclusão de muitos investidores de que os juros devem ficar mais altos por mais tempo do que o anteriormente previsto. Já na China, crescem os sinais de uma retomada da economia, depois da retirada das restrições ligadas à Covid-19. E essa retomada deve ganhar tração ao longo desse ano. E ela tem impulsionado um otimismo em relação ao preço de commodities, aqueles insumos básicos e, consequentemente, setores ligados à exploração de produtos básicos como minério de ferro. Com isso, trazendo também parte desse otimismo para os impactos positivos esperados aqui no Brasil, onde a gente explora e vende boa parte desses insumos. Dito isso, o governo chinês já começou março jogando um certo balde de água fria nos investidores, anunciando a meta de crescimento do PIB mais baixa dos últimos 30 anos, de 5,5% para esse ano. E enquanto isso, aqui no Brasil, o cenário foi praticamente dominado por pautas políticas. Temas como potenciais revisões e mudanças no regime de meta de inflação e na legislação vigente sobre a independência do Banco Central, além do debate sobre o preço dos combustíveis e a política de preços da Petrobras, ganharam os holofotes em fevereiro e acabaram aumentando as incertezas sobre os rumos da política econômica aqui no Brasil.
A gente ainda não tem clareza a respeito de que postura o governo vai efetivamente adotar em relação a vários outros temas como esses, como a esperada nova regra fiscal, que o governo deve propor como substituição à regra do teto de gastos. As pressões políticas por uma taxa de juros mais baixa, com a ideia de que isso pode ajudar a economia a crescer mais, e uma meta de inflação mais alta, elas devem continuar presentes ao longo de março, prejudicando as expectativas de inflação no médio prazo e impactando a precificação dos juros no futuro, aqueles juros de longo prazo aqui no Brasil, com os investidores cobrando mais para financiar o Brasil e esperando que os juros estejam mais altos no futuro. Em resumo, o cenário econômico no Brasil e no mundo segue cheio de incertezas e desafios nesse ano e em março, o que exige ainda uma cautela adicional. Mas isso não significa que não tenha oportunidades. E é por isso que agora eu vou te contar sobre elas. Começando pela renda fixa, onde a previsão é de sol a pino. Depois de um mês com bastante volatilidade para a renda fixa, muito ligado ao evento da Americanas que eu te contei aqui no último vídeo do Onde Investir. Março começa para lembrar porque o clima segue de sol a pino para essa classe de ativos. Isso porque o aumento da percepção de risco fiscal, tão ligado aos eventos políticos que eu acabei de falar, ele acaba por pressionar os juros altos por mais tempo. Juros altos, mais tempo por conta do medo da inflação. Assim, apesar de a inflação por aqui estar se mostrando relativamente comportada nos últimos meses, a gente espera que a taxa Selic permaneça no patamar atual de 13,75% ao ano até o final desse ano, pelo menos com as informações que a gente tem até agora. Afinal, maiores gastos públicos tendem a levar à desvalorização dos ativos brasileiros, como a nossa moeda, além de aumentar as expectativas sobre a alta de preços no futuro, impactando a inflação. Por isso, a renda fixa segue bastante atrativa, com os juros altos mantendo elevados os retornos esperados para o investidor. Dentro da renda fixa, os títulos atrelados ao IPCA, os famosos IPCA+, que eu falei lá no começo, eles ajudam a proteger o seu patrimônio de uma frente fria inflacionária, porque eles acompanham a alta de preços. Já os títulos atrelados ao CDI, que é basicamente a taxa Selic, eles se beneficiam da alta taxa de juros, garantindo uma boa rentabilidade para a sua reserva de emergência e para o seu caixa. Mas até mesmo sol a pino requer cuidados, como um bom protetor solar. Lembre-se de coordenar o prazo do seu investimento com o vencimento do título, se você for optar por títulos pré-fixados ou atrelados à inflação. E mais uma coisa, se você for optar por esses pré-fixados ou atrelados à inflação, vale olhar ali para prazos mais curtos. Afinal de contas, como a gente aprendeu bem nos últimos meses, a renda fixa varia, principalmente aí se você estiver olhando para um título com prazo muito longo. Agora vamos para a Bolsa Brasileira, onde o tempo tá assim meio nubladinho, né, gente? Porque o mês de fevereiro não deu praia, com nuvens densas de incerteza fiscal e risco político obscurecendo o horizonte do investidor. Como eu contei para vocês lá no começo desse vídeo, o aumento da percepção de risco fiscal leva os investidores a esperarem juros altos por mais tempo. E a bolsa também sofre com esse movimento, assim como, por exemplo, a nossa moeda. Isso porque os juros altos tendem a prejudicar a performance da maioria das ações, uma vez que eles impactam tanto a performance das empresas numa economia que vai estar crescendo menos, mais fraca por conta dos juros altos, quanto também pela avaliação do preço justo dessas empresas na bolsa, aquilo que a gente chama de valuation. Ainda, a Bolsa Brasileira está menos atrativa que em meses anteriores, mesmo depois de uma forte queda de preços que aconteceu em fevereiro. E isso aconteceu por conta da piora da expectativa de lucros dessas empresas listadas ali na Bolsa, olhando para frente, por conta justamente desse cenário econômico mais desafiador. Mas como nem tudo são nuvens, eu vou destacar aqui 5 fatores que fazem a nossa bolsa continuar sendo um investimento atrativo, principalmente se você tem aí um objetivo de longo prazo e um perfil arrojado de investidor. Primeiro, a economia brasileira se beneficia da reabertura chinesa, sabe que eu acabei de falar? Pois é, commodities que a gente exporta vendo o preço subir, a gente surfa bem nessa onda. Segundo,
o nosso país é menos vulnerável a eventos políticos, como o conflito, por exemplo, entre Estados Unidos e China e no leste europeu. Terceiro, o nosso ciclo de alta de juros já se encerrou, enquanto vários países, principalmente lá os desenvolvidos, como eu já contei, estão ainda nesse processo, né? Então a gente já passou por muito do impacto, pelo menos inicial, nos mercados dessa elevação de juros. Quarto, ativos brasileiros continuam descontados, apesar do recente ajuste nos lucros esperados que eu acabei de falar. Se a gente olha aí a média histórica, a gente continua baratinho. Quinto, mercados emergentes são favoritos nesse ano. Os investidores estão buscando reduzir a exposição a Estados Unidos e outros países desenvolvidos e tentando focar um pouco em mercados emergentes. Assim, a gente recomenda um posicionamento na Bolsa Brasileira olhando para o longo prazo, mais posições defensivas. Empresas que tenham receita dolarizada, como exportadoras de commodity, assim como empresas sólidas e de qualidade a um preço razoável, são boas alternativas para esse momento. Do outro lado, a gente evita empresas que possuem valores altos no mercado por conta do risco de novas revisões de lucros diante da mesma desaceleração da economia que a gente falou. Além daquelas empresas que têm maior exposição política, principalmente diante da incerteza do cenário atual. Agora vamos para as bolsas internacionais, onde o tempo está meio nublado. O principal motivo do tempo nublado nas bolsas internacionais é aquilo que eu já falei várias vezes, você deve estar cansado de ouvir se você vê os nossos vídeos por aqui, que é a forte elevação de juros implementada pelo Fed, o Banco Central Americano. Assim, os impactos da inflação e dos juros altos no resultado das empresas americanas ainda pode levar a uma revisão de lucros para baixo no curto prazo. Em bom português, as bolsas americanas ainda podem cair. Por outro lado, o tempo melhorou para outras regiões do mundo. Na Europa, por exemplo, a melhora de dados de inflação e a redução de problemas de abastecimento que ampliavam o risco de uma crise energética por lá acabaram dando uma animadinha nos investidores que voltaram a considerar os investimentos na região. Além do Ocidente, a China tem crescido como destaque, como eu já falei. Mas quando a gente olha ali para o país asiático, vale destacar cautela, porque por lá tem bastante tensão geopolítica e também bastante falta de previsibilidade no palco político doméstico. Ou seja, cuidado na hora de se expor. Mas, como a gente sempre lembra por aqui, isso não significa que você não deva ter nada de investimento na gringa. Muito pelo contrário, a exposição a investimentos internacionais é sempre importante. Esses investimentos dão acesso a setores que muitas vezes a gente nem tem por aqui, além de proteger o seu dinheiro contra eventos domésticos, como incertezas políticas internas. Além disso, se realizados em moeda forte, como é o caso do dólar, que é considerado um porto seguro em momentos de estresse global, eles podem ajudar a proteger a sua carteira em momentos de muito estresse e volatilidade no mercado internacional. Por isso, a gente segue recomendando exposição à renda variável internacional com diversificação entre países e entre ações e entre tudo que você puder diversificar, com exposição à moeda estrangeira para os investidores com perfil mais arrojado. Por último, chegamos à renda fixa global, onde temos sol entre nuvens. A renda fixa global é aquela que tem títulos de dívidas de governos e empresas emitidos lá na gringa. E como eu falei várias vezes, gente, o processo ainda em curso de alta de juros no mundo, ele tem aumentado a atratividade e o retorno esperado para essa classe de ativos. Além disso, a renda fixa fora do Brasil possui uma diversidade muito maior de subclasses de ativos, tipo dívidas corporativas, dívidas de empresas, e ela permite a gestores de fundos de investimento diversificar o seu portfólio, com estratégias bem diferentes do que a gente vê aqui no Brasil. Mas esse tipo de investimento requer bastante cuidado, porque ainda tem muita incerteza em relação aos juros e à inflação. E como a gente agora já está careca de saber, a renda fixa varia. E ela varia aqui no Brasil e ela varia também na gringa. Por fim, vale lembrar que quando esse tipo de investimento é realizado via fundo de renda fixa internacional, ele pode ser feito ou sem hedge, que é a proteção da moeda, ou com hedge. Se você escolher investir em renda fixa sem hedge, você vai estar exposto
tanto as oscilações dos preços desses ativos que você comprar de renda fixa, quanto a oscilação do dólar em relação ao real. É isso, pessoal! Caramba, parece que o ano começou de verdade verdadeira mesmo, né? Espero que eu tenha ajudado com as suas decisões de investimento nesse mês. Me conta aqui nos comentários. E eu tenho mais uma notícia para você. Investir pela Rico é muito fácil. Se você ainda não tem uma conta de investimentos com a gente, é só acessar o site rico.com.vc. Você vai ver que o processo, além de simples, também é bem rápido e, claro, 100% gratuito. É isso, gente! Tchau e até a próxima!